Pense em que tipos de música você gosta. E depois de pensar, talvez, em quais músicas você gosta de ouvir ou cantar, reflita se o seu gosto, os seus gostos ou as suas escolhas estão baseadas na Bíblia ou será que é em outra coisa? Estão baseadas em que os seus gostos musicais ou as suas escolhas musicais? O pastor Valnei deu a introdução, provavelmente ele deve ter dado as definições sobre cosmovisão e outras coisas mais. Talvez algumas coisas que eu vá falar aqui seja repetido ou vai ser repetido em outros estudos. Mas se cosmovisão é a soma total das nossas crenças sobre o mundo, crenças fundamentais, crenças básicas, a qual nos impulsiona a agirmos, reagirmos, julgarmos, tomarmos decisões diárias, estejamos nós conscientes ou não, e seja com coerência ou não, podemos perceber que a nossa forma de enxergar o mundo tem tudo a ver com o nosso coração. Tem tudo a ver com o nosso coração. Em Lucas, capítulo 6, versículo 45, só a parte B, vou só citar para os irmãos, diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus 6 e 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Provérbios 4 e 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando alguém diz, eu gosto, eu amo de coração, ou eu confio nisso de todo o coração, ou eu quero, eu desejo aquela coisa ou essa coisa de todo o meu coração, ele está apenas revelando a sua cosmovisão. Ele está apenas mostrando que as suas escolhas são baseadas naquilo que ele deseja ou naquilo que ele acredita ser verdadeiro, bom, saudável, agradável ou bonito de acordo com o seu coração. E sendo o coração humano profundamente religioso, nossa cosmovisão é um comprometimento religioso também. Lembra que estamos falando sobre crenças. É um conjunto, é o total das crenças que temos, essa cosmovisão que nos impulsiona a fazer as coisas, ou a pensar. E quando eu digo pensar, não é simplesmente raciocinar as coisas, mas quando você vê algo ou certa situação, você logo chega a uma conclusão, a um juízo. Essa é a ideia. Então, parece ser algo religioso, é um comprometimento religioso, e já que é algo assim, é dever nossa responsabilidade, descobrirmos o que é verdadeiro para vivermos de acordo com a verdade. E se conhecemos a verdade de Deus com fé, iremos adorar a Deus. Se não, se desprezarmos a verdade de Deus, certamente iremos adorar outra coisa, outro Deus. É sempre substituído. O ateísmo acaba sendo uma religião. Uma religião também. Vai adorar outra coisa. E por falar em adoração, normalmente associamos a música à adoração a Deus no culto na igreja. Toda vez que cantamos aqui, pensamos, estamos adorando. E tem gente que acha até que adoração é só música, é só cantar. Na hora da pregação é outra coisa, na hora da leitura bíblica é outra coisa. Então, normalmente as pessoas pensam isso, não é verdade. Tá? Mas às vezes as pessoas associam logo isso. Por quê? A história diz, e na Bíblia também nós podemos ver isso, que desde o início dos tempos, na adoração havia música. Até a mitologia grega atribui à música uma origem divina. Né? Ele, por exemplo, dizia que os inventores ou os primeiros intérpretes músicos foram Orfeão, Apolo, Anfião, na verdade, Orfeu e Apolo. O próprio Lutero acreditava que a música era uma parte de uma centelha divina dada aos homens. Então, as cerimônias religiosas não estavam desligadas ou desvinculadas da música. Sempre havia música.
Na Bíblia, por exemplo, no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, no capítulo 35, versículos 10 e 11, quando Eliú, falando a Jó, diz assim: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Observe que Deus é a motivação dos homens para entoarem canções de louvor, segundo Eliú. Também, indo para Êxodo, por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, capítulo 15, o que acontece? Na verdade, foi no capítulo 14, né? Mas no capítulo 15, o que acontece? O cântico de Moisés. O cântico, a antífona de Miriam. A motivação do cântico está claro no final do capítulo anterior. O grande poder que o Senhor exerceu contra os egípcios, livrando Israel de suas mãos e afogando o exército egípcio no mar, naquele mar vermelho. Agora, no capítulo 32, um pouquinho mais à frente, tem um momento em que o povo de Deus se corrompe. Moisés está no monte há muito tempo, o povo sente falta, ou pelo menos não sabe o que aconteceu, fala com Arão, Arão constrói um bezerro de ouro e eles então começam a adorá-lo. E lá, então, vemos um contraste bem claro. A música que foi entoada no capítulo 15 era para adorar a Deus, mas a música do capítulo 32 era para adorar a quem? Lembra, o coração humano é profundamente religioso, né? O que será que eles cantavam? O que eles faziam? Algumas pistas estão lá no texto. Por exemplo, no versículo 4, olha só o que eles dizem. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Versículo 6, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Versículos 17 e 18, Josué confundiu o som dos cânticos com alarido de guerra. Estou apenas citando o que estava lá. Versículo 25, diz que o povo estava desenfreado, ou então em outras versões, despido, ou seja, despido de restrições, né? Desenfreado, podia fazer o que quisesse. Então o povo cantava, adorava e agia de acordo com o Deus que estava sendo adorado naquele momento. Um bezerro de ouro. Certamente eles estavam fazendo o que aprenderam no Egito. Lembra? 430 anos no Egito, saíram há pouco tempo e estavam fazendo o que aprenderam no Egito. Apesar de estarem fora do território egípcio, o coração deles ainda estava lá. Lembrem-se que Jesus diz no Evangelho de Lucas, como eu já citei, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se considerarmos o processo de composição musical, né, perceberemos que é necessário o quê? Muito esforço, raciocínio, reflexão, sensibilidade, disciplina. A música não surge espontaneamente como as palavras. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu não cantaria alguma coisa assim, a não ser que eu pensasse primeiro, escrevesse exatamente isso que eu estou falando aqui agora e depois cantasse para vocês. Se é assim, logo o que o compositor está ali elaborando ou compondo é algo significante para o seu coração. Quando o compositor compõe livremente, ou seja, de sua livre vontade, ele quer expressar algo que é importante para ele. Que é importante para ele. Mesmo que seja algo simples ou banal, aquilo é importante para ele. Né? Então, quando você conhece a música de uma pessoa, você pode saber qual é o conteúdo do coração daquela pessoa. Sendo assim, qual é a música que você gosta de ouvir, né? Que você gosta de cantar e que fala ao seu coração? Provavelmente vai estar falando de alguma coisa que é importante para você, seja na letra ou seja na música, alguma coisa importante para você. Este princípio, então,
é verdade não somente para o indivíduo, mas também para grupos, congregações, culturas e subculturas. Quando eu acho que eu já contei essa história antes, para os irmãos aqui da igreja, ou então em alguma conferência de música, mas quando eu estava no Paraná, no seminário, eu gostava de fazer evangelismo no terminal de ônibus. As pessoas estavam ali paradas mesmo, esperando, e certa vez eu vi uma jovem toda de preto, uma jovem de 16 anos, eu sei porque eu perguntei o nome dela e tudo mais, toda de preto, mas ela não estava só toda de preto, preto com caveirinhas, caveiras brancas na camisa, na verdade era um moletom, né, porque lá é frio, e caveiras também no tênis, até no tênis, e eu cheguei do lado, né, uma oportunidade para fazer evangelismo. Eu perguntei, por que você gosta tanto de caveira? Me apresentei, é claro, depois, posso fazer uma pergunta? Por que você gosta tanto de caveira? Ela disse, porque eu gosto de rock. Ah, é? E você gosta de que tipo de música, né? Quais os grupos? Aí ela me apresentou lá o celular dela e mostrou, né? Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, Legião Urbana, fora outras coisas que eu acho que eu não lembro mais. Então eu perguntei para ela, o que você acharia se houvesse esse tipo de música, ou de ouvir um tipo de música desse em uma igreja evangélica? Ela, seria legal, seria massa, né? Como diria o pessoal aqui, seria massa, mas seria estranho. Aí eu, por quê? Ela disse, porque normalmente o rock fala sobre coisas más, ou seja, fala sobre coisas ruins, coisas malignas, né? Então, significa que aquela jovem considerava a igreja um lugar onde se deveriam usar apenas músicas que essencialmente falassem sobre coisas boas. E os rocks que ela ouvia, ela entendia que era sobre coisas ruins. Se um compositor compõe livremente músicas sobre coisas ruins ou malignas, ele está expressando o que há no seu coração, a sua cosmovisão, ou a forma como ele entende o mundo, como ele vê o mundo. Voltando para Lucas 6:45, só que dessa vez vou ler o versículo inteiro, eu só estava lendo a parte B. Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Este versículo, bem como muitos outros, pressupõe uma visão que enxerga as coisas em termos absolutos de tese e antítese. Isto é, verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou mal, belo ou feio, tudo isso objetivamente, e assim por diante. Veja que o homem bom está ligado a um coração bom, e o mal a um coração mau. O coração é o que a pessoa é. O homem bom tira do bom tesouro aquilo que é bom, o bem. Então ele tira do tesouro do seu coração. Se o seu coração é bom, ele tira o bem. Mas o mal tira do mau tesouro o mal. O coração é o que a pessoa é. A sua cosmovisão revela o que você é. Portanto, para fazermos o bem diante de Deus, precisamos ter um coração bom, segundo Deus. Viu como eu estou falando que aqui então tem que enxergar as coisas em termos absolutos? Ou é bom, ou é mal. Ou é certo, ou é errado. Ou é verdadeiro, ou é falso. Ou é bonito, ou é feio. Agora, conforme Jeremias 17:9, isso é um texto que os irmãos conhecem muito bem, o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, como faremos coisas boas? Como chegaremos a ter um bom coração? Lembra que Jesus disse ao jovem rico, por que me chamas bom? Só um que é bom. Quem é? Deus. Sendo nós maus, como faremos coisas boas?
Bom, a lição principal de hoje, sei que vamos falar sobre várias coisas aqui, mas eu quero que você pense nessa proposição. Devemos encher o nosso coração de Deus, o nosso coração sobre as coisas de Deus, sobre o conhecimento de Deus, para enxergarmos o mundo como Ele vê. Devemos encher o nosso coração com as coisas de Deus, com o conhecimento de Deus, para podermos enxergar o mundo como Ele vê. Agora sim, abram suas Bíblias para Deuteronômio 6. É um texto maior. Hoje não é bem uma pregação, né, com os pontos e tudo mais. Como eu falei, vamos conversar aqui um pouco, vamos ver vários assuntos sobre esse tema, né? Deuteronômio 6, trecho muito conhecido das Escrituras. Veja lá, vamos do versículo 1 até o 9. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos até aqui. A palavra de Deus deveria ser o principal assunto da família em todo lugar, da família israelita, em todo tempo e lugar. Deus havia ordenado que eles guardassem e cumprissem aqueles mandamentos todos os dias da vida deles. E veja que seja andando, seja ao levantar, ao deitar, seja estando no caminho, ou estando em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, eles deveriam falar sobre Deus. Eles deveriam não apenas falar sobre Deus, mas eles deveriam produzir meios até visuais, que fizesse a sua mente, ou a sua imaginação, captar as coisas de Deus, assimilar as coisas de Deus em todo momento. Em todo momento. Veja então que a partir do versículo 10, nós não vamos ler, mas fica claro que um dos propósitos disso era que o povo, quando passasse a habitar a terra prometida, continuasse a servir ao Senhor, não se desviando de Deus e seguindo outros deuses, por exemplo. Então, se eles conhecessem Deus, se eles conhecessem os estatutos de Deus e guardassem e amassem aqueles estatutos ou aquelas verdades, aqueles mandamentos, temessem ao Senhor, quando eles chegassem na terra prometida, que provavelmente teria que conquistar ainda muito espaço, muito território dos povos pagãos ali, eles não iriam se contaminar, porque eles conheciam Deus. Eles não fariam as mesmas coisas que eram feitas naquele lugar. Eles não adorariam os deuses que estavam ali. Eles não teriam as mesmas práticas lá. Por quê? Porque eles conheciam Deus e eles guardavam seus mandamentos, amando e temendo a Deus. O conhecimento de Deus, então, deveria levar o povo a temê-lo, amá-lo e servi-lo fielmente. E também determinaria a forma de viver, cultivar suas práticas, costumes na terra. Isso é o quê? Cultura. O que vocês vão fazer, tudo o que vocês fizerem, pensem em Deus. Façam como Deus. Se nós olharmos, Deus deu uma constituição para o país, para aquele país. Está aqui todas as regras do povo. Era uma nação teocrática. Então, a forma como lidar
com os negócios, né? Até compra e venda de também casamentos, compra e venda de propriedades, né? Casamentos, crimes, tudo estava lá. Tudo tinha a ver com Deus. Por exemplo, a pena de morte. Né? A pena de morte. Por que foi instituída a pena de morte ali? Se um homem matar o outro homem, ele será morto. Por quê? Alguém lembra? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Até a punição, e seja essa severa como era, tinha a ver com Deus, com o caráter de Deus, com a criação. Tudo tinha a ver com Deus. Os mais ricos que tinham as fazendas e plantações de trigo e todas as coisas, o que eles tinham que fazer? Eles não poderiam cortar as bordas, ou seria as laterais, os cantos, vou dizer assim. Por quê? Porque aqueles que não tivessem, ou seja, aqueles que passassem necessidades, poderiam colher. A mulher que perdesse o marido, então como é que ela ia ser sustentada? Então o irmão do marido teria que desposar aquela mulher para dar, então, descendência ao irmão dele. Tudo tinha a ver com o caráter de Deus, os planos de Deus. Então, a cultura seria uma cultura que expressaria uma cosmovisão teísta, né? E o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Talvez alguém diga que religião é fruto da cultura. Hoje as pessoas vão dizer isso, né? Religião é fruto da cultura. Mas, na verdade, cultura é que é fruto da religião. Cultura é fruto da religião, seja ela cristã ou não. Portanto, não devemos considerar a cultura neutra. Neutra. Você já ouviu alguém dizer, ou você já usou esse argumento? Isso é apenas uma questão cultural. Ele é assim porque isso é cultural. Quando alguém diz isso, pode até não perceber, ou até talvez não querer, mas dá a impressão de que considera a cultura neutra. Né? Se a cultura fosse neutra, por que Deus não permitiu que o povo de Israel usasse as mesmas práticas dos povos de Canaã e do Egito nos seus cultos e no seu modo de viver? Ele proibiu expressamente, veja Deuteronômio, proibiu expressamente, não faça a mesma coisa que eles. Até, deixa eu ver se é Deuteronômio 12, ele fala que quando entrar na terra, não pergunte àqueles moradores como vocês adoram seus deuses para que eu possa fazer a mesma coisa. Nessa Bíblia aqui não está marcado e agora eu não vou encontrar mais, mas está lá. Não pergunte a eles como vocês adoram seus deuses para eu fazer a mesma coisa. Então, a cultura não era neutra. Veja que Deus nunca permitiu que o povo adorasse nos altos. Porque era a forma e era o lugar onde adoravam os outros deuses. No Novo Testamento, Deus não quis que a igreja vivesse como os gentios. Isso está muito claro. Colossenses fala muito sobre isso. Os costumes e práticas dos povos nos tempos bíblicos geralmente estavam intimamente associados às suas várias religiões. Até o que parecia mais inocente poderia conter e promover algum significado religioso contrário a Deus. Você já percebeu que hoje se defende tanto qualquer cultura, como se todas tivessem o mesmo valor e devessem ser aceitas incondicionalmente por todos apenas pelo fato de ser o que é? Isso é cultural. Deixa. Pensa nas tribos indígenas. Né? O que o governo e as ONGs fazem? Eles pregam, eles defendem uma preservação das culturas indígenas. Os índios se matam uns aos outros. Eles fazem eugenia. Se nasce um indinho com deficiência física, ele é morto.
Não, mas isso é cultural. E a forma de morte é terrível. Eles são enterrados vivos, coloca palha dentro da boca, pode matar a mãe também. É morto. Eles se drogam nos seus cerimoniais místico-religiosos para chegar, sei lá, a ter algum tipo de revelação dos espíritos. Eles vivem escravizados por causa de suas próprias crenças. Eles temem. Suas músicas, quase todas, se não todas, têm a ver com essas crenças. Mas os defensores da cultura acreditam que eles vivem de uma forma pura. Deveriam continuar assim. Talvez eles sigam o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que acreditava no bom selvagem, né? Vamos voltar ao Éden. Vamos voltar àquela pureza do homem interiorano, do homem do campo. Muitos que seguiram esses pensamentos perceberam, como por exemplo, o pintor Gauguin, eu acho que é Gauguin, seria a pronúncia mais ou menos, né? Percebeu que era furada. Quando ele viajou até o Tahiti para fazer a pintura das tahitianas lá e tudo mais, e conheceu a miséria do povo, ele disse: isso não existe. Bom, a música como expressão cultural tanto revela um comportamento coletivo quanto o promove. Né? O fato é que qualquer cosmovisão que desconsidera Deus fatalmente buscará outro ser ou alguma coisa para dar sentido à vida, mas sempre falhará. Então a música como expressão cultural vai promover ou expressar algo que é coletivo, comportamento coletivo. Como então deveria ser a música cristã? Porque há tanta diversidade em estilos hoje em dia. Se houve uma mudança de cosmovisão quanto a isso, em que período da história ocorreu mais claramente uma mudança substancial no conteúdo e caráter das músicas dos crentes? Eu pensei, talvez faça isso numa próxima vez, em trazer aqui todo um roteiro histórico, né? Aspectos históricos de como a música foi mudando. Isso seria muito bom. Mas hoje eu vou dar uma introdução e deixar essa para uma próxima oportunidade e especificar mais. Então, eu quis trazer esse estudo hoje como uma espécie de introdução para depois nós chegarmos lá, porque senão poderia ser que não ia haver um bom entendimento em relação à questão de cosmovisão. Mas Michael Horton, autor daquele livro O Cristão e a Cultura, afirma que os hinos clássicos antes do século XIX, nos hinos clássicos, antes do século XIX, os crentes queriam compreender Deus e a redenção e responder tanto com ponderação como com emoção. Ele diz que do século XIX para frente, as coisas mudaram. Os cânticos eram apenas um meio de autoexpressão e de terapia. Foi a partir do século XIX que a música da igreja passou a ter como alvo o homem e não Deus, para atingir os incrédulos e não os crentes. Por isso que, numa segunda parte, eu poderia falar sobre como foi chegando até o século XIX e realmente mudou. É claro que, se a gente pensar toda a Idade Média até chegar no século XIX, há mudanças estruturais na música. A música mudou. Mas a visão, parte do conteúdo, ou boa parte do conteúdo, os objetivos, os propósitos, né, permaneceram os mesmos. Até a forma como era composta, como eu digo a forma, quem compunha as músicas até o século XVIII eram os, vamos dizer assim, o clero, eram os pastores, eram os líderes religiosos ou teólogos. E até o século XVIII, o objetivo era alcançar ou atingir, através da edificação, os crentes. O alvo era Deus. Foi a partir do século XIX que as coisas começaram a mudar. Porque
a igreja começou a usar um tipo de música para alcançar os incrédulos, as pessoas. A letra também começou a mudar. Não era mais o propósito de louvor objetivo, mas um louvor subjetivo. Ou então de trazer experiências e outras coisas nesse sentido. Então, por isso que eu estou apenas resumindo, foi a partir desse século que, substancialmente, o conteúdo e o caráter da música começou a mudar. Coincidentemente, segundo Francis Schaeffer, foi durante o período da virada do século XVIII para o XIX que o filósofo alemão Hegel, né, com sua síntese, se tornou o homem a abrir as portas para a linha do desespero. Isto é, quando o homem passou a pensar de forma diferente a respeito da verdade. Antes, todos conviviam com seus absolutos, mesmo de modo romântico, seguindo um pensamento judaico-cristão. Então, a verdade é essa. E o que não é verdade é falso. Ou seja, tem simplesmente tese e antítese. Até aí, tudo bem. Porém, Hegel transformou o que era assim em um triângulo. Não é? Ou vamos dizer assim, tese, antítese, síntese. Então, para alcançar a verdade, não é apenas dizer se é certo ou se é errado. A é igual a é diferente de não A. Não, agora A, B, C, síntese. Como chegar à síntese? Daí veio o racionalismo, ou humanismo, o sistema pelo qual as pessoas, partindo absolutamente de si mesmos, procuram racionalmente construir a partir de si mesmos, tendo exclusivamente o homem como ponto de integração para encontrar todo o conhecimento, significado e valor. Este é o pensamento não cristão. Então, aqui está Hegel com a linha do desespero, né? Enquanto isso a verdade era conhecida de uma forma. Os racionalistas que estavam acima da linha do desespero, que começaram a ensinar esse novo tipo de pensamento de como chegar à verdade, eles eram otimistas. Por quê? Racionalismo, eles vão usar a sua razão. Através da razão do homem, eu vou alcançar a verdade. Eu vou chegar à verdade. Eu vou chegar à síntese. Então eles eram otimistas. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Você já assistiu os Croods? Aquele desenho? Né? Tem lá o homem moderno. Né? No que o homem moderno diz? Vamos chegar ao amanhã. Eu faço as coisas. Eu conquisto. E vamos chegar lá. E eu não sei se chegaram, mas eles procurou. Veja, o homem precisou mudar algumas coisas, porque como eles viram que com a razão não chegava, na síntese, eles precisaram mudar a verdade. E aí surge o homem moderno. Abaixo da linha do desespero, o primeiro homem abaixo da linha do desespero foi Søren Kierkegaard, o pai do pensamento existencial moderno, tanto do secular quanto do teológico. Ele acreditou que ninguém pode chegar à síntese pela razão. Ao invés disso, era necessário um salto de fé. Se você não chega no racional, você tem que simplesmente acreditar em algo por acreditar, de alguma forma. Então, esse salto de fé foi levando gradualmente à separação absoluta daquilo que é racional e lógico da fé. Veja então que agora temos uma dicotomia: razão, fé. É separado. A gente não faz isso hoje também? Muitas vezes, isso aqui é coisa de fé. Não, isso aqui é o racional. Isso aqui é o comprovado pelos fatos. Isso aqui é comprovado pela ciência. Isso aqui é fé. Então a dicotomia pode ser de várias formas: fé, razão, espiritual, secular, particular, público, valor, fato, coração, mente. Voltamos a falar do coração de novo. Você já viu nos filmes e talvez em algumas novelas? Provavelmente deve ter isso. Siga o seu coração. Já ouviu? Tudo vai dar errado. A pessoa está dizendo, não, mas se eu fizer isso vai dar certo. Siga o seu coração. Coração separado da mente, da
razão. Faça o que você quer. Siga a sua vontade. Siga os seus impulsos. Siga o seu desejo. É o que vai fazer você feliz? Então faça. Ah, mas não vai dar certo. Não se preocupa com isso. Continua fazendo. Variações do existencialismo foram do salto de fé à experiência final de Jaspers. Né? Como chega na experiência final? Eles nunca vão dizer. Se alguém perguntar o que foi a experiência final, eles vão dizer, você não é um iniciado. Eles lutavam para chegar nessa experiência final. Sartre, Jean-Paul Sartre, a justificação pela vontade. Eu sou justificado porque eu tenho vontade. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Eu tenho justificação. Ah, você quer fazer outra coisa? Você é justificado também. É contrário à minha vontade? Não tem problema, faça. Essas pessoas, eles não conseguiam viver totalmente do jeito que eles pensavam, que eles pregavam. Se eu não estou enganado, foi Sartre que começou a cultivar cogumelos, né? E se ele fosse fazer isso, eu posso pegar um ou outro, qualquer coisa assim, ele ia morrer um dia. Ele disse, não posso viver do jeito que eu prego, no caso dos cogumelos. Heidegger já fala que a justificação é através de um temor, ou, em outras palavras, um pressentimento. Aquilo que eu temo, aquilo que eu pressinto que, um instinto, né? Um sexto sentido, então isso aqui me justifica. Outras experiências também surgiram, até, por exemplo, a experiência de primeira ordem através das drogas. Aldous Huxley pregou isso até a sua morte. Use drogas para você chegar no sentido para a vida e para o mundo. Por quê? Eles não confiavam mais no que era racional. Não podia chegar à verdade ou à síntese pela razão. Então, talvez usando drogas, de alguma forma, o meu corpo, através dos efeitos que vão surgir com a droga, vai alcançar aquilo que eu necessito. Nesse último caso, a música rock psicodélica dos anos 60 fazia várias declarações explícitas quanto ao uso de drogas. E isso até, principalmente em Inglaterra e Estados Unidos, com conivência do governo. Quem sabe bem a história do Woodstock, sabe que o que era pregado? Sexo, drogas e rock and roll. A cosmovisão humanista e anticristã, com o seu pensamento dialético, relativista, que passou a buscar na irracionalidade, porque a razão falhou, um sentido para a vida, foi da filosofia, que isso começou com os filósofos, para a arte, música, cultura geral e, por fim, na teologia. Os artistas foram os primeiros a aceitar por causa da sensibilidade. Não que a pessoa é sensível nesse sentido, tá? Mas no sentido de olhar para o mundo, pesquisar, conhecer e sentir mais do que os outros que estão apenas vivendo. O artista, para a sua obra, eles precisam olhar, meditar e tudo mais. Com os meios de comunicação de massa, a música pop, sem dúvida, foi o principal veiculador desses conceitos. O principal veiculador desses conceitos. O rock surgiu como um símbolo de internacionalização da cultura pop, popular. Por quê? Porque antigamente você escutava tipos diferentes de músicas em determinados contextos. O rock surgiu para que pudesse quebrar esses paradigmas. Que pudesse, não, você não pode ficar apenas nisso ou naquilo, você tem que pegar uma coisa que sirva para tudo. Tá? E fora outras coisas mais. Né? A gente sabe que o rock foi programado, principalmente as bandas Beatles e Rolling Stones. Eles foram projetados. Para ser os mais mauricinhos, né? Essa é uma expressão que os jovens ainda usam hoje, não, né? Não. Vocês não entendem essa parte. Ou seja, os mais empacotados, eles vão usar os ternos e tal, e aquele cabelo daquele jeito. Eles não tinham cabelo daquela forma antes, eles foram programados para ter aquele cabelo. E depois os Rolling Stones, que eram o oposto. Então, quando surgiu os Beatles, e principalmente quando eles foram para os Estados Unidos, eles compraram ou eles contrataram vários adolescentes para fazer
aquela histeria no aeroporto, e aí a mídia dizia: a bitomania começou nos Estados Unidos. Mentira. Foi tudo programado. Só que isso atraiu as pessoas. Isso atraiu as pessoas. Isso vinha combater, de certa forma, uma cultura que estava voltando, ou uma tendência que estava voltando, mais uma vez, ao puritanismo. Logo depois da morte de John Kennedy, aí veio lembra a pregação de Martin Luther King Jr.? Eu tenho um sonho. Então estava voltando aquela coisa de voltar às coisas de Deus, mas ao mesmo tempo a abolição da escravatura e tudo mais. Aí vem os Beatles e pá! Os jovens devem ser diferentes. Os jovens foram fabricados também. Os jovens, o pensamento jovem hoje, de ser jovem, foi tudo fabricado. E o rock surgiu para atrair essa nova juventude que iria ser formada com total liberdade para tudo. Tem um livro. Esses dois livros, eles não são, até onde eu sei, escritos por crentes, mas por estudiosos da música. A musicoterapia ou mesmo musicologia. Aqui diz: considerando a relação entre música e expressão emocional, acredita-se que o jazz, e particularmente o rock, por exemplo, seja uma expressão do impulso sexual, muitas vezes não confessado, do jovem. Música que fala diretamente aos adolescentes, o rock surgiu como expressão livre e sem precedentes da energia sexual e da agressividade desses mesmos jovens em meados da década de 1950. Para o guitarrista Pete Townshend, alma e líder do grupo The Who, esse gênero evoca a calma e transforma as paixões dos adolescentes, ajudando-os a sair inteiros do outro lado. Místico seguidor do guru indiano Meher Babas, Townshend sempre acreditou que se houvesse algo inerentemente violento no rock, e parece haver, se existissem bandas que acentuavam essa característica de violência, os melhores grupos, como a sua banda, procuravam transformá-la em uma experiência artística prazerosa, catártica, inofensiva e até mesmo religiosa. Acredita-se que antes do aparecimento do rock, nenhum outro gênero musical tenha tentado lidar com sexualidade e agressividade dos jovens de forma tão direta e tão democrática. Os conjuntos de rock foram os primeiros a fazê-lo, direcionando e transformando em arte as ansiedades sexuais, os impulsos violentos e as frustrações de adolescentes. Para perceber o que está falando aqui? Os adolescentes, então, têm aí os seus hormônios à flor da pele. E excitação e tudo mais sexual. O rock serve para dar uma sensação de uma consumação do fato, só que de forma artística. Ou seja, eu não estou fazendo nada de errado, mas eu estou conseguindo sentir aquele mesmo prazer. Essa é a ideia. Ainda, as melhores bandas, The Who, Rolling Stones e mesmo as bandas de gênero hard rock parecem mergulhar no centro das paixões dos jovens, procurando transformar seus sentimentos em uma experiência artística e até mesmo religiosa, segundo declaração de Pete Townshend, líder do grupo The Who. Veja então, praticamente a mesma coisa. Se você, no caso aqui, ouvia o rock, naquela época, o objetivo era esse. O objetivo era esse. Então a música foi composta com esse objetivo primário, ou um dos principais objetivos. Bom, continuando. Tanto a música erudita quanto a popular passavam a refletir a cosmovisão vigente. E com a globalização, especialmente no mundo ocidental, por meio do consumismo das músicas de entretenimento, as pessoas estão sendo influenciadas mesmo sem terem consciência disso. Eu poderia falar aqui sobre a música erudita, por exemplo, a música concreta. Procure na internet música concreta. Você vai ouvir
Coisas bem estranhas, né? Uns sons estranhos. Eles pegam um som qualquer e transformam através de um aparelho em sons distorcidos. Então você provavelmente vai dizer que é tudo menos música. John Cage. John Cage tem umas músicas que é praticamente impossível de ser repetida. Vamos pensar aqui numa música aleatória. Ele pegava uma moeda, jogava para cima e... isso aqui está dizendo que é essa nota aqui. Essa outra nota. Essa outra nota. Tem que fazer isso. Houve um concerto de piano de John Cage. Você vai pensar que um gatinho caiu em cima do piano. Houve 4 minutos e 33 segundos de John Cage para piano. O que ele faz? Já ouviu essa? Silêncio. Ele vai chegar à frente do piano, coloca seu reloginho lá, fecha aqui e espera. 4 minutos e 33 segundos. E o absurdo é que depois todo mundo batendo palma para nada. Por que isso? Ele está apenas revelando a sua cosmovisão. E o que a cosmovisão diz? Não existe razão. Eu não posso chegar no sentido da vida com o meu raciocínio. Tudo é irracional. Tudo é absurdo. Tudo é sem esperança. Eu tenho que encontrar isso de alguma forma. E talvez seja no acaso. E quando eu falo em acaso, você pode pensar... onde eu já ouvi isso? Não é? Tudo tem a ver com a cosmovisão. Naturalista, secularista, humanista, relativista. Sem Deus. Eu estou colocando Deus do lado de fora e por isso eu não tenho razão, eu não tenho sentido, eu não tenho esperança. Conforme Lucas Seren, autor desse livro, Gosto, Música e Juventude também, pelo que eu sei, não cristão, a música de consumo apresenta ao ouvinte não só um conjunto sonoro, mas também um intérprete na forma de ídolo, uma divindade performática. Ademais, o cenário e figurino auxiliam o jovem a definir o gênero musical a que ela pretende pertencer. Em suma, o sucesso de uma composição não depende de fatores necessariamente musicais, mas da exploração de outras expressões. Essas expressões adjacentes que carrega a figura do ídolo são os principais motivos para se gostar dele ou não. A música em si não é critério. Para os ouvintes mais instruídos, o principal critério de seleção musical é o predicado de qualidade estética. Já no caso de indivíduos sem formação crítica estética, o critério é outro. A escolha do repertório não é feita pelo deleite, pela fruição e contemplação da arte, mas pelo estímulo dos efeitos adjacentes que a música é capaz de causar. Logo, a cultura midiática intenciona evocar pretextos extramusicais, como os estados afetivos e os efeitos comportamentais. Quanto à realidade atual, Seren diz que ela é caracterizada por uma sociedade pautada pelo consumo e, por extensão, hedonista, narcisista e superficial. Isso é um descrente falando. Ainda, conforme Gilles Lipovetsky, eu acho, em sua obra Os Tempos Hipermodernos, a cultura, além de hedonista, é baseada na satisfação imediata das necessidades, fomentando, portanto, uma sociedade hiperindividualista. Sendo individualista no mundo relativista, cada um pode fazer o que bem quiser porque tudo é válido. Não por sua qualidade, mas apenas pela vontade e prazer imediato. Assim, o gosto não precisa passar pelo crivo da razão, apenas pela sedução. Por isso, o gosto se torna plural e heterogêneo. Se eu posso fazer tudo, e se tudo é válido, ou seja, toda cultura é igualmente válida, eu posso gostar de tudo. Eu posso fazer o que eu bem quiser. Então, veja que o gosto se torna plural e heterogêneo por quê? Porque apesar de eu ter gostos por coisas que são diferentes, eu não me importo com isso. Não importa ter coerência, consistência. Esse mesmo Lucas Seren, nesse livro, ele faz uma pesquisa. Lembra? Gosto, música e juventude. Ele faz uma pesquisa
entre os jovens. Pesquisas para saber o gosto das escolhas musicais dos jovens. E ele quer separar as classes sociais. Vamos ver os jovens mais ricos e os jovens mais pobres. Então, o que ele fez? Fez a pesquisa numa escola particular, de um padrão mais elevado, e fez uma pesquisa numa escola pública. Então, fez lá todo o formulário, né, e pegou o que tinha no conteúdo dos seus aparelhinhos, dos aparelhos dos jovens, que eles escutavam música. No caso dos ricos, seus iPhones. No caso dos pobres, os seus MP3, essas coisas desse tipo. Assim, tá? Telefones celulares, smartphones, coisas desse tipo. Ele viu que os ricos e os pobres não tinham muita diferença de gostos. Ou seja, o fato de ser rico não fazia com que ele gostasse de uma música que hoje é considerada elitista, que é a música clássica. Você não gosta de música clássica, mas você é rico, você pode ir, embora é muito mais barato ir ouvir uma música clássica do que você ouvir uma música pop. Eu ia lá no Teatro Amazonas, eu pagava R$10, R$5 para assistir, aí às vezes até de graça, para assistir a 9ª Sinfonia de Beethoven, e se tivesse em qualquer lugar lá um show, até gospel, pagava 200, 300, eu não, né? As pessoas pagavam 200, 300 reais para ir. Como pode uma coisa dessa? O que é elitista, então? Não é? Então, ele fez essa pesquisa e viu que os gostos só diferem em uma coisa. Os pobres ouviam suas músicas mais pela rádio e pela televisão. Pouco na internet, porque não tinha muito o acesso. Enquanto os ricos ouviam na internet. Diretamente na internet. Ele então concluiu que a mídia tem um forte impacto no gosto dos jovens, independentemente da classe social, e que o gosto deles é plural, abarcando gêneros abertamente heterogêneos e até conflitantes entre si. Então, por que eles gostam de certos tipos de música? Porque é o que eles ouvem na mídia. A mídia hoje promove música clássica? Não. Talvez passe na TV Senado de madrugada, né? Mas não promove. Então promove o quê? O que tem hoje? O que você vê aí hoje na televisão? Faz tempo que eu não assisto, então eu não sei nem o que está passando. Mas é só música pop, em sua maioria. Ele chegou a dizer, então, é surpreendente encontrar em um mesmo aparelho um funk erótico ao lado de uma música evangélica. Aqui está a tabela. Vamos ver. Aluno B da escola pública. Grupo Revelação, pagode. Isso tudo nos seus MP3. Gaiola das Popozudas, funk. Sorriso Maroto, pagode. Sandy Júnior, pop. Exalta Samba, pagode. MC Creu, funk. CPM, rock nacional. Babado Novo, axé. Piriguete, funk. Inimigos da HP, pagode. Capital Inicial, pop rock nacional. Jeito Moleque, pagode. Backstreet Boys, ainda existe. Pop internacional. André Valadão, evangélico. Fresno, emo. Beyoncé, hip hop. Provavelmente esse daqui era o crente da pesquisa. Porque das 4 que tem aqui, é o único que tem uma música evangélica. E ele ficou então surpreso, porque como pode ter funk e música gospel? Então a conclusão é, os gostos hoje são plurais e heterogêneos. A televisão vai promover, sim, de certa forma, a música gospel. Você vai encontrar. Inclusive em grandes em programas aí bem assistidos, né? Percebam que os nossos gostos podem ser grandemente influenciados pela cosmovisão deste mundo. Seria então prudente confiar em nossos gostos indiscriminadamente, se nós somos influenciados, queira nós ou não? O pastor Rick Warren, autor do livro Uma Igreja com Propósitos, determinou o estilo da música de sua igreja fazendo uma pesquisa entre os membros de sua congregação. A pergunta principal da pesquisa era: que tipo de música você mais gosta de ouvir? O pastor descobriu que a maioria dos membros de sua igreja gostava de ouvir música contemporânea do tipo country rock
e que concordavam que Elvis Presley era um clássico. Assim, os cultos daquela igreja passaram a adotar o rock como estilo musical básico, havendo liberdade para manifestações mais espontâneas, como passos de danças, palmas, etc. Para o pastor daquela igreja, essa mudança foi positiva, porque logo experimentou um crescimento numérico acentuado de novos membros. Ele afirmou: rejeito a ideia de que os estilos de música podem ser julgados como bons ou maus. Quem decide isto? O tipo de música que você gosta é determinado por sua formação e por sua cultura. A música não é nada mais do que um arranjo de notas e ritmos. São as palavras que tornam uma canção espiritual. Não existe uma coisa chamada música cristã. Existe apenas a letra cristã. Se eu tocasse uma melodia para você sem a letra, não saberiam se é uma canção cristã ou não. Aparentemente, Warren considera a cultura neutra e, consequentemente, a música também. Isso só prova que a cosmovisão relativista atingiu em cheio o meio evangélico. Em cheio. Quem decide se a música é boa ou má, ele está falando? A única coisa que faz com que a música seja cristã é a letra. É a letra? Se o que torna a música cristã é apenas a letra, não importa o estilo musical. Mesmo que ele seja usado no mundo para promover conceitos anticristãos. É praticamente o que ele está dizendo. Só que a realidade não confirma isso. Os incrédulos não acreditam nisso. Os estudiosos no assunto não acreditam nisso, não confirmam isso. E é só ver que na experiência não funciona. Então, só quem diz que a música é neutra são os crentes que querem usar qualquer tipo de música na igreja. É só isso. Eu concordo com H.R. Huckmacher quando afirma que a música não é apenas palavras. Sua expressão é total e mais na melodia, no ritmo, na harmonia do que nas letras. Os músicos, até descrentes, sabem muito bem disso. Tanto Michael Horton, quanto o filósofo, como é que é o nome dele? Richard Weaver, autor do livro Ideias Têm Consequências. Eles vão falar sobre o jazz, por exemplo, né? Que o jazz ele destrói toda a forma musical. Ele tira as formas musicais e ele entrega ao homem uma total liberdade e ao acaso. Ou seja, você pode fazer o que quiser, sentir o que quiser, na hora que você quiser. Então veja, se você ouvir um jazz, você vai... Você vai ouvir tanto no saxofone, né, ou trompete, ou muitos outros instrumentos. Você vai fazer um contrabaixo, e vai ter outros instrumentos fazendo isso. Você simplesmente sente aquela coisa, aquela avalanche de ideias, mas você não consegue chegar a um raciocínio lógico. Porque esse não é o propósito do jazz. É só curtição. Curta isso aí. Não entenda. Não precisa entender. Você não precisa entender. Quando o crente usa uma música tipicamente mundana para um propósito supostamente religioso, ele está simplesmente seguindo uma cultura fundamentada numa cosmovisão mundana. Talvez sem se dar conta disso nem das consequências. Então você pegou, eu gostei desse jazz aqui, eu gostei desse rock, eu gostei do samba, eu gostei disso daqui e tal, vou usar aqui. Ele não tem ideia das consequências que vêm por trás daquilo. Que tipo de cosmovisão aquele tipo de música está promovendo? Ou como ela surgiu? Segundo Charles Colson, a cultura popular luta para evitar que o público tenha algum trabalho. A intenção é de que seja simples, divertido e fácil de entender, oferecendo gratificação imediata. É como algodão doce para a mente, e se torna facilmente viciadora, destruindo nosso gosto pela comida substancial. Ela destrói nossa capacidade de analisar, resolver problemas mentais mais desafiadores e manter a atenção. E o pior é o impacto que a cultura popular pode causar em nossas vidas espirituais. A atenção ao domínio espiritual exige um conjunto completo de habilidades.
completamente diferentes do que as simples distrações da cultura popular. Estudar a palavra de Deus exige concentração mental e disciplina. Oração e meditação exigem lembranças enfocadas e habilidades para fechar a porta aos eventos cotidianos. Além disso, a cultura popular, até mesmo a versão cristã dela, pode destruir as habilidades e disciplinas necessárias para uma vida espiritual robusta. Quando nós ouvimos apenas música popular, nós estamos simplesmente destruindo o nosso cérebro. Em outras palavras, eu estou usando até uma expressão usada também pelo Coulson, pelo Roger Coulson. Destruir as minhas habilidades de pensar ou de meditar. Veja que hoje nós estamos na era do fast food. Tudo é rápido, tudo é imediato. Tudo precisa ser resolvido agora. Eu preciso aqui e agora. Por quê? Porque não existe amanhã. Porque não existe o racional. Por isso, como um pastor de música, eu fico preocupado quando um crente diz: pastor, vamos cantar uma coisa mais animada. Preocupado porque eu penso, o que ele quer dizer com uma coisa mais animada? O que é uma coisa mais animada? É uma música mais rápida? Porque a gente pode cantar muita música mais rápida. Eu posso cantar firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. É isso que é música mais animada? O que é? Normalmente, quando alguém fala, vamos cantar um tipo de música mais animada, não é rapidez. Normalmente não é música mais animada. É apenas música pop. Aquela música que você está acostumado a ouvir lá fora. E eu não estou falando simplesmente de música mundana. Estou falando de música gospel, que copia a música mundana. Em outras palavras, é isso. Né? Muitas vezes a pessoa que diz isso simplesmente quer ouvir músicas gospel em estilos populares, pelas quais foi cativado. Por que ela foi cativado? Porque é uma música legal. É uma música para gratificação instantânea, para efeito imediato. Eu tenho que sentir prazer naquele momento. Eu não preciso pensar. João Alexandre até fez uma música com esse título: É Proibido Pensar. E ele estava falando contra os grupos gospel. Eu fui pesquisar umas músicas ontem. Acabei não trazendo nada, né? Mas vi lá as 30 músicas da parada de sucesso, músicas gospel na parada de sucesso dos anos de 2017. Aí encontrei lá, em terceiro lugar, segundo o site que eu vi, né? Uma música chamada Oi Jesus. Vocês já ouviram Oi Jesus? Eu não conheço a cantora, o compositor e tal. E eu também esqueci de trazer a letra. Mas se você procurar na internet, você vai ver que não tem nada substancial. Não tem nada. Nada. Quando a pessoa diz eu quero uma música mais animada, será que ele por um acaso pensou que eu quero uma letra que seja edificante, que seja de louvor objetivo e que me dê um ânimo espiritual? Não sei se vocês perceberam, mas as músicas que vocês cantaram hoje, todas eram antigas. E começou do século XX. Grandioso és tu. Depois foi para o século XIX. Depois foi para o XVIII. Depois foi para o XVII. Depois terminou no XVI. Castelo Forte. E todas aquelas letras, especialmente as mais antigas, são muito mais fortes, edificantes e profundas do que as mais novas. Fonte tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá no céu, e ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos este bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por tua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido, procurou-me longe do meu Salvador. Maculado e viu, achou-me, e esqueci o resto da letra. Cadê a pasta?
Eu perdido procurou-me longe do meu Deus sem luz, isso. Maculado e vil lavou-me com seu sangue, bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, aprende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Isso é muito, 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 anos-luz mais rico do que hoje Jesus. Ou do que outras desse tipo. Veja que aqui o foco diretamente é Deus. E é rico em poesia, em imagens, em metáforas que aguçam a nossa mente. Aguçam. Você ouve uma música ou canta aquela música. Como é que é? Agora sumiu. Ó, tá vendo? Minha mente já está sumindo também. Mas eu não estou ouvindo essas coisas. Que fala, você é importante para Deus. Como é que é? Você tem valor. Você já ouviu essa música? É antiga também? Nova, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aí você pode então perceber que vocês conhecem, né? E aí, o que mais? Por isso, levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Onde é que está o foco? Deus? Não. A pessoa. Sempre na pessoa. Praticamente não fala nada de Deus. O que Deus é, o que Deus fez. Simplesmente, você tem valor. Humanista, bem humanista. Percebe então a diferença? O que é uma música mais animada? É uma música que fala para você, é uma música que fala sobre o que você sente, porque a maioria das músicas hoje é assim, como eu sou feliz de estar aqui, como eu sou feliz porque isso e tal, e pouco fala de Deus mesmo. Ou essas letras que seriam mais fortes. O texto bíblico que lemos anteriormente apresenta um estilo de vida fundamentado no conhecimento de Deus, no temor e amor a Ele. Deuteronômio 6. O crente que tem uma cosmovisão fundamentada na Bíblia não seguirá a cultura. Ele formará a cultura. Ele vai formar uma cultura diferente. Eu não preciso seguir o que está lá e apenas colocar um rótulo gospel ou uma letra cristã para dizer isso aqui é música cristã. Não. Vou fazer um novo tipo, baseado no meu conhecimento de Deus, baseado naquilo que está na palavra de Deus. Agora eu queria ler alguns textos, por exemplo, do Novo Testamento. 2 Coríntios 10 e 5. 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja só, no Novo Testamento está dizendo praticamente algo semelhante, claro, de outra forma, do que Deus estava dizendo lá em Deuteronômio 6. Encha-se de Deus. Leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então, como é que eu vou viver de modo correto? No sentido de tese e antítese, de absolutos. Cheio do conhecimento de Deus.
Ainda em Colossenses, versículos 6 a 9 do capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda Colossenses 3, Colossenses 3, versículos 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ainda Colossenses, versículos agora 15 e 17 do capítulo 3. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Será que tudo que nós fazemos, incluindo nossas escolhas e gostos musicais, está cativo à obediência de Cristo? Estamos fazendo conforme a autoridade ou o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai? Será que a palavra de Cristo habita tão ricamente em nós que nós somos capacitados a nos instruir mutuamente em toda a sabedoria? E louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais? Será que nós podemos pensar e buscar as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra? Será que nós podemos andar em Cristo assim como nós o recebemos? Ou estamos andando na cosmovisão desse mundo? Como crentes no Senhor Jesus, temos uma liberdade que os descrentes não têm, de fazer aquilo que a princípio não gostamos, mas para agradar a Deus. Ou rejeitar aquilo que a nossa natureza pecaminosa gosta, mas para vivermos segundo Cristo. Os descrentes são escravos do pecado. Nós podemos dizer não, porque temos a liberdade em Cristo Jesus. O gosto está baseado num conhecimento, numa identificação e relacionamento. Gostamos daquilo que conhecemos. Portanto, devemos conhecer mais a Deus para amá-lo com todo o nosso ser e amar o que Ele ama. Por isso que Ele diz, amar Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Isso a gente leu lá em Deuteronômio 6. Quanto maior for o nosso amor por Deus e o pleno conhecimento dele, mais capacitados seremos para aprovar as coisas excelentes. É o que diz Filipenses 1, 9 e 10. Devemos aprovar as coisas excelentes. Percebe então que eu preciso ter discernimento para entender o que é certo e o que é errado, o que é excelente e o que não é excelente. Como diz o autor aos Hebreus lá no capítulo 4, tem as faculdades exercitadas para discernir o que é bom e o que é mal. Paulo também diz aos Efésios que devemos sempre provar o que é agradável ao Senhor e reprovar as obras infrutíferas das trevas, conforme Efésios 5, 10 e 11. Por isso, precisamos encher o nosso coração das coisas de Deus para enxergarmos o mundo como Ele enxerga, e assim vamos produzir o que é bom. Deus nos concedeu o Espírito e o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Temos o poder para expressarmos essa virtude, porque temos o Espírito de Deus. Devemos expressá-la, então, em tudo o que fazemos. Aos Filipenses, Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Este versículo só fará sentido se considerarmos os absolutos. Não há espaço para o relativismo. Nossa mente precisa conhecer objetivamente cada uma dessas qualidades. O que é verdadeiro? É só o que é verdadeiro para mim? Porque no relativismo essa é a minha verdade, você tem a sua. Não, o que é verdadeiro mesmo, objetivamente, absolutamente. O que é justo mesmo, o que é puro de verdade. O que é de boa fama, o que é digno de louvor.
O que é amável? O que é justo? Justo já falei. O que é respeitável? Assim poderemos expressar algo objetivamente verdadeiro, bom, belo e digno de louvor. Observe que todas essas qualidades pertencem a quem? A Deus. Um coração transformado e uma mente renovada por Deus falará coisas boas, imitará Deus, expressará ou evidenciará o caráter de Deus. Para finalizar, Johann Sebastian Bach foi um grande exemplo de um crente que expressava através de sua obra uma cosmovisão cristã. Sua música, tanto sacra quanto a secular, refletia a grandeza de Deus e sua fé em Cristo. Para realizar suas composições, Bach estudava a Bíblia com afinco. Em seus pertences foram encontradas mais de 80 obras teológicas e todas com anotações nas margens. Se você estudar a música de Bach, você vai perceber que ele se preocupava com todos os detalhes. Todos. Por exemplo, uma música que ele queria que apresentasse passos. Ele fazia o efeito para sentir passos chegando. A cantata 140 de Bach, se eu não estou enganado, ela vai falar sobre o noivo vindo e as 10 virgens. Essa primeira parte é a parte que o noivo vem chegando. Ele se preocupava com tudo. Uma música como Bach, como a de Bach, como Mozart, como Haydn, como Beethoven, é preciso ser estudado. Os sonetos de Shakespeare é preciso ser estudado. As músicas da Madonna não precisam ser estudadas. Música pop não tem a intenção de ser edificante. É apenas fast food. Sanduíche com Coca-Cola. Tá bom. E eu esqueço a parte que é substancial. Bach, em todas as partituras, ele assinava sempre SDG, Soli Deo Gloria. Lema da Reforma. Ou Jesus Juva, Jesus ajuda. Inclusive nas músicas que ele compunha para encomenda, que não tinha o objetivo de ser religiosa, ou sacra, ou eclesiástica. Percebe que um músico como Bach, ele poderia apresentar mesmo na sua música secular a sua fé, embora não falasse sobre Deus. O músico cristão hoje, ele simplesmente pega o que está lá fora e coloca uma letra cristã. Não, o músico cristão tem que criar uma cultura baseado na cosmovisão cristã. Essa é a ideia. Enfim, será que a sua música serve para a glória de Deus? Será que ela expressa uma cosmovisão cristã? Lembra, para expressar algo bom, você tem que ter um coração bom. Aqui o seu coração tem sido mais exposto, porque o gosto vem também, principalmente, de exposição. Quanto mais você ouve, é o que você vai gostar. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de Deus, você expressará aquilo que se conforma ao caráter de Deus. Agora lembrem, é preciso esforço, diligência. Você não vai entender a Bíblia simplesmente lendo uma vez. Você precisa esforço, diligência, fazer uma leitura com afinco, buscando compreender, pesquisando, entendendo o contexto, entendendo uma ideia geral, o contexto imediato e tudo mais. Então, encher o coração de Deus, expressar aquilo que é conforme da vontade de Deus, porque você vai estudar
discernir, para provar e aprovar as coisas excelentes e somente aquilo que agrada a Deus, para que tudo seja feito conforme a vontade dEle, para a glória dEle. Amém? Nosso Deus e amado Pai, obrigado por esse tempo que podemos meditar sobre esse assunto. É um assunto polêmico, é um assunto complexo, muitas vezes haverá as opiniões divergentes, muitas vezes nós não entendemos tantas coisas, mas queremos ser fiéis ao Senhor. Nos dá entendimento, nos dá humildade para reconhecermos onde estamos falhando, nos ajuda, Senhor, a enchermos a nossa vida, o nosso coração com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, a Palavra de Cristo, habite ricamente em nós. Que possamos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Que possamos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Que possamos nos encher do pleno conhecimento de Deus. E assim expressarmos as Tuas qualidades, sendo conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.